agora já foi a revanche, agora vamos para o capítulo atual, o momento decisivo na história. Porém, o capitalismo não conseguiu dar uma resposta muito boa a um aspecto que é o grau de estrago que ele faz a si mesmo. O capitalismo está passando por um processo de se esverdear para que o ganho do dinheiro seja a partir do processo de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ecocidades, eco isso, aquilo outro, ONU, não sei quanto, mais não sei o que. Mas ele ainda não resolveu essa questão, certo? O discurso apocalíptico ambiental não está tão em voga nos depois de 2010, mas de 2000 a 2010 houve uma apocaliptização do capitalismo. Já não tinha mais União Soviética. A China ainda não era uma grande questão. É porque, assim, o capitalismo, a partir dos Estados Unidos, ele sempre enfrentou um fantasma. Seja o Império Britânico, seja a questão do imperialismo do Hitler, seja a questão do imperialismo do Stalin, seja a questão do Oriente Médio com os fundamentalistas chiitas. Os Estados Unidos, por uma questão sociológica, eles sempre se sentem ameaçados na ilha da salvação, que é os Estados Unidos. E uma dessas possibilidades de paranoia coletiva foi com o ambientalismo, certo? Principalmente na primeira década do século XX, onde isso ficou mais institucionalmente na ONU e etc. e tal. Antes disso, ainda tinha pouco discurso científico para embasar, e a ciência é a nossa religião hoje em dia. Então, os sacerdotes não conseguiam ir na televisão e mostrar para as pessoas, as pessoas que podiam querer ir contra. Hoje em dia é muito difícil você querer ir contra o IPCC e tal, falar que não está aumentando. Mas a questão fundamental gente, as pessoas já não estão mais tão aterrorizadas com o aquecimento global. Aquela história do buraco de ozônio também já não está mais funcionando tanto. A questão de se as pessoas vão ter mais não sei quantos graus, estão criando cidades em cima do mar, estão dando um monte... Gente, e agora? O que acontece? Aí a questão é a China. Aí, assim, então vamos voltar para a política. Assim, né? Assim, agora a questão são os direitos da Nike, que produz de uma forma sem direito. As pessoas na China não têm férias, olha que absurdo, não sei o que e tal. Então, nesse sentido, o capitalismo tem o seu inimigo atual, que é a ameaça chinesa. O problema é que o capitalismo também está em algum grau lá, então fica uma sinuca de bico, assim, que você tem que falar mal, mas não pode falar muito mal, porque senão, tipo, como é que você perde aquele mercado e tal. Mas não é esse o ponto que a gente quer agora. Dentro desse trend, saiu do trend ambientalista uma restauração da ideia de que a economia não tem nenhum bem escasso. O que faz o bem escasso são os estados e as empresas, certo? Mas aí, nesse movimento do Woodstock em diante, existiu uma contestação sociológica frontal à ideia do capitalismo, que o importante é ganhar dinheiro. Por quê? Eu não vi nenhuma Bíblia escrita isso fora os princípios do Marshall, etc. e tal. Talvez a gente precise de menos. Aí vem o Small is Beautiful do Schumacher. E aí começou a ter várias pessoas dentro da própria ordem hegemônica, ou imperialista, ou corporativa, ou capitalista, ou pro avanço liberal. O nome que você vai dar depende do quanto você gosta ou desgosta da história. Mas tem vários alcunhas aí, né? Mas dentro desse mesmo mundo, o movimento ambientalista ele veio principalmente dentro dos Estados Unidos. Isso é um aspecto importante, com Yellowstone, com etc. e tal, com a ideia de que você estava destruindo o santuário que Deus lhe deu, né? Esse aspecto é interessante. O anglicanismo ainda persiste forte na matriz sociológica do mundo dos Estados Unidos, Canadá, etc. e tal. E aí existiu essa questão, que assim, a gente está ganhando dinheiro, mas aí é um ponto importante. Nossas empresas estão perdendo valor de mercado. Porque os consumidores estão começando a fazer boicote às nossas empresas, que a Nestlé tem problema de água em não sei onde, a Coca-Cola não sei o que lá,
Intel, não sei o que lá, as pessoas estão deixando de comprar por questões extraeconômicas. De novo! Mas a gente tinha conseguido. Mas tem um problema que o capitalismo ainda não conseguiu dar uma resposta tão boa quanto ele gostaria com o Greenish, né, que está se remodelando. E aí tem índice de bolsa sustentável, não sei o que. O capitalismo é um bicho esperto, cara. Altamente adaptável. Porque ele não faz o seguinte: eu vendo a minha alma para você desde que eu continue ganhando dinheiro. Certo? Se eu preciso ganhar dinheiro sendo verde, para mim. Se eu preciso ganhar dinheiro rezando para lá, para mim. Se eu preciso ganhar dinheiro reverenciando o chinês com o shintoísta, para mim. E daí, o que me importa é só ganhar dinheiro. Certo? Então ele é um ser sociologicamente, muitas vezes, podendo ser chamado de patológico, que não tem nenhuma raiz que seja que as outras pessoas consigam tocar, é só o dinheiro, certo? Então ele vive num mundo onde as pessoas não comem, as pessoas só têm dinheiro, etc. Então. Mas acontece que assim, os capitalistas são poucos, relativamente. As pessoas que falam, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso ganhar mais dinheiro e porque isso é a única coisa que importa na vida. Mas eles, por aparecerem na mídia, aí vai lá em Hollywood, aí tem show da Madonna, não sei o que e tal, você tem todo o processo de soft power de Hollywood, etc. e tal, que vai moldando isso por uma questão de emulação social. O que tem um pouquinho menos de dinheiro quer ser exatamente igual ao que tem um pouquinho mais de dinheiro, e o topo da cadeia, o tubarão, é capitalista. E não é o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos também é um processo dentro disso. Não tem importância. O importante é quem consegue financiar as campanhas que ganham e aí conseguem fazer com que indiquem os caras para a corte. Esse é o ponto mais caro da história toda, no sentido de importância. E aí, dentro da economia da abundância, existe a perspectiva ambientalista, onde o que você importa, quais são os seus valores, são extramonetários. E amor não é escasso. Amor, quanto mais você dá, mais você tem. Gratidão, quanto mais você dá, mais você tem. Confiança, quanto mais você dá, mais você tem. Valores humanos, valores abstratos, valores extraeconômicos, vamos botar numa linguagem assim mais aceitável, são valores onde o princípio da economia da escassez não faz sentido. Porque qual é o problema? O problema é que a economia da escassez ela está gerando a morte do sistema que sustenta essa forma de pensamento, certo? Ela virou um vírus grande demais. E isso botou em risco a raiz do sistema, que é as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se reproduzir. As questões da economia política lá da Grécia, certo? Enquanto isso está em questão, abre-se espaço para ter entrevista na Globo News com um cara que escreveu os canibais de garfos, que é um cara que é famoso nessa história de falar assim, ei, capitalistas, vocês precisam ganhar dinheiro ou de uma forma verde ou então vocês vão cair fora, certo? Então